Está começando o nosso primeiro programa, Eu, Rafa e Elas. Um projeto lindo, cheio de amor, cheio de propósito, focado em você, mulher, e te ajudar a avançar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre comunicação. Sabemos que comunicação é o grande diferencial, mas também é o grande entrave das famílias, dos negócios, né? Mas hoje nós vamos deixar aqui família. O tempo traz muito isso, né? As reuniões familiares. E por que não que a gente vai trazer aqui hoje ajude as famílias a ficar em harmonia, a usar o poder da comunicação para ficarem mais próximos. Então, o tema é o poder da comunicação familiar e os prejuízos da inversão de papéis. E para brilhantar nosso primeiro programa, trouxemos duas mulheres maravilhosas, que são Thaís Cerqueira, especialista em performance humana, coach, mãe de 2 e esposa apaixonada. Uhul! Bem-vinda! Rafaela Campelo, filha do Deus vivo, esposa do Vitor, mãe do Pedro Henrique, e Eva, uma pet fofa que eu conheço, enfermeira integrativa e life coach. Bem-vinda, querida. Obrigada. E eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você de casa a começar a nos seguir, se inscrever no nosso canal. E eu vou aproveitar e vou pedir para uma das meninas, cada uma se apresentarem, né? Dar o seu Instagram, para que o público em casa, ele possa nos acompanhar. Uau, muito Sim. bom. Vá, Thay, pode ir. O meu é Thaís Cerqueira, Thaís com H e 2 As no final. Uau. O meu é Rafaela Campelo.a. O meu é Rafaela Muritiba. Acabei de bater no microfone. O primeiro episódio é assim, né? Já imaginava. O meu é Ediane Bezerra, com 2 As no final também. Então, em algum lugar do vídeo, acho que vai conseguir colocar as redes sociais. Então, vamos lá. E as nossas convidadas foram escolhidas, né? Fizemos uma oração aqui no início. A Rafaela Muritiba trouxe muito bem, assim. Foram trazidas em oração, né? Nós somos mulheres, mães cristãs e sabemos da importância de entregar, né? De orar e dizer, Senhor, esse projeto não pode ser meu, tem que ser teu, né? Nós vamos falar sobre coisas humanas, nós vamos falar sobre famílias, desafios, mas é para entregar o melhor pelo teu nome. Amém. E aí oramos juntas, né, amiga? E vieram essas duas lindas que eu já apresentei aqui no início, maravilhosas. E eu quero começar com você, Thay, perguntando, dentro de comunicação familiar, qual foi o seu maior ganho desde que você entendeu sobre comunicação assertiva? Então, o meu maior ganho foi dentro do meu casamento, né? Eu e meu esposo, nós temos perfis diferentes, ou seja, perfis complementares, e isso sempre foi uma dificuldade. Eu tenho 18 anos de casada, e durante 15 anos nós tivemos muito conflito por conta disso, né? Ele é aquele que eu chamava de cabeça de gelo, é aquele irresponsável, aquele que não liga para nada. E hoje eu entendo que não é sobre isso. Ele simplesmente tem um jeito diferente de ver, de encarar a vida, de encarar os desafios, né? De ver as coisas mesmo. E eu sempre muito metódica, muito preocupada com todos os compromissos, com responsabilidade, enfim, dando muito peso, porque nós somos complementares e diferentes, né? Todo mundo tem a sua particularidade. E durante muito tempo, isso foi um peso muito grande na minha relação. Mas eu tive 2 encontros na minha vida que foi assim a virada de chave, né? Um encontro foi com Deus, o meu Criador, o meu Pai amado, e o outro encontro foi comigo. Então, quando eu tive a oportunidade de olhar para dentro, de buscar o autoconhecimento, de entender qual era o meu perfil, quem eu verdadeiramente era, eu pude olhar para o meu esposo e enxergá-lo de forma diferente, né? E com isso veio a comunicação assertiva, porque hoje eu sei exatamente como ele é, o que ele faz, por que ele faz. E assim, entendo
os ganhos que eu tive com isso, né? Ele é a minha alegria. Quando a gente fala os opostos se atraem, é justamente porque a gente busca no outro aquilo que a gente não tem, não é verdade? E ele é aquilo que eu não tenho, ele me completa, ele me faz feliz do jeitinho dele. E ter aprendido a lidar com isso, né? Ter aprendido a me comunicar com ele da forma certa, mudou tudo na minha vida. Na Ai, nossa gente, vida, né? coisa mais Na linda. nossa vida. Eu só acho assim, se essa resposta é antes do dia do namorado, o presente é lá pra cima. Muito linda. Ele já é o meu presente. Olha Oh. isso! Uau, gente! Ele é o meu presente. Coisa mais linda. E vamos lá. E Rafa Campelo, né, gente? É. Nós estamos diante de duas Rafaelas. Então, Rafa Campelo, conta pra gente também um ganho, um desafio nessa comunicação familiar. Bom, o maior ganho que eu tive com relação a ter desenvolvido a habilidade para poder me comunicar melhor com a minha família foi diretamente ligado com relação ao meu esposo, né? A partir do momento em que a gente começou a buscar a questão do autoconhecimento, a gente conseguiu nos alinhar, porque era uma coisa que, no fundo, ele sempre questionava, e depois eu consegui compreender, porque naquele primeiro momento eu não entendia. Um casal onde não tem as expectativas alinhadas é um casal com tendência a um fracasso. Verdade. Porque a partir do momento em que inclusive isso é bíblico, né? A partir do momento em que a gente casa, duas pessoas viram uma, então a gente precisa estar navegando na mesma direção e com as forças complementares. Então, o ganho, nossa, foi uma restauração de um casamento. A gente conseguiu, inclusive, algo que a gente tinha, que era tudo, menos o fundamental, que era Deus, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Então, nossa, eu posso te dizer que nós temos juntos 9 anos, e nesse último ano, o nosso casamento, ele foi totalmente restaurado. Então, assim, os ganhos foram a nossa família. Que Ai, lindo. coisa linda. Linda. É. Lindo o testemunho É tão, delas. ela trouxe num tom tão É. lindo que... Tão profundo, né? Amiga, É. obrigada. Obrigada. E o interessante, gente, a fala da Rafa é quando ela chega. Teve duas viradas de chave aí. Ela reconheceu que o centro do casamento dela precisava ser Deus, né? E a segunda foi quando ela disse que os dois precisariam andar na mesma direção, com alinhamento de propósito, porque hoje é o que faz o casamento chegar ao fim. Verdade. Quando um tem um alinhamento e o outro tem outro. Hoje é onde os relacionamentos se terminam, por que chega a esse ponto? Qual a palavra-chave dentro dos relacionamentos, principalmente dentro do casamento, para chegar a esse ponto? Orgulho. O orgulho é a palavra-chave que acaba relacionamentos, fecha empresas, filhos se distanciam de casa e uma série de desastres vai acontecendo dentro das famílias que a gente precisa entender. Por isso a importância da comunicação assertiva. Isso é muito importante para onde você chegar, se você não tiver uma comunicação assertiva, seja em qualquer área, É verdade. esse relacionamento, seja marido, mulher, filhos, pai, mãe, esposa, negócios, ele não tem como fluir, vai por água abaixo. É verdade. Coisa linda. O Cauã pode, pessoal do online, até o lançamento do episódio. Gente, que sensacional, né? As Rafaelas trouxeram, né? Muitas reflexões aqui, meninas, porque Campelo traz o ganho de restaurar uma família, né? E aí vem Muritiba e diz assim, ó, existe um segredo para isso. Então, como que a gente está fazendo aqui? Eu não sei se você está assistindo aqui agora, já conseguiu pegar essa atmosfera, né?
porque a gente deixou esse bate-papo bem, bem legal, bem livre. Não combinamos, tínhamos um tema claro, mas a ideia é exatamente essa. São mulheres reais falando de sentimentos reais. Então, você que está em casa, você que está assistindo agora, preste atenção. Existe uma chave poderosa para você manter e realinhar as suas emoções a ponto de seguir com a sua família, se esse for o caso. Não estamos falando aqui de relações tóxicas, não estamos falando aqui de romper limites. Sim. Nós estamos falando aqui de autorresponsabilidade. Relações saudáveis. Saudáveis. Porque a partir do momento que ela causa danos na outra pessoa, que a gente sabe que causa, Sim. né? Às vezes o outro tem vários comportamentos disfuncionais. E o que é que acontece? Termina, a convivência vai nos fazendo ter alguns comportamentos disfuncionais também, que vai alcançando tudo que a gente vai fazendo. Verdade. Uau. Aí a gente volta para o autoconhecimento, né, amiga? A Rafa falar de restauração é mais uma certeza para mim de que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Uau. Então, assim, a minha família também, Rafa, foi restaurada. Há 2 anos e meio. Eu estive separada do meu esposo por conta de todos esses conflitos há 15 anos, né? Hoje nós temos 18. Mas eu posso dizer para vocês que desde que nós voltamos, desde que Deus passou a ser o centro da minha família, da minha casa, da minha vida, da minha existência, tudo mudou. Desde que eu busquei o autoconhecimento, tudo mudou. Desde que eu alinhei a comunicação dentro da minha casa, foi através de mim, né? Mas graças a Deus tudo mudou e hoje nós vivemos o que nós nunca vivíamos, nunca tínhamos vivido até então. Ontem, minha filha falou assim para mim, mãe, eu tenho certeza que você é a alma gêmea do meu pai. Oh, meu E aí eu Deus. disse, por que, Lu? Aí ela disse, porque vocês são perfeitos, vocês não brigam, vocês se amam tanto, você completa meu pai. E aí eu me lembrei que há 3 anos atrás não era assim. Fiquei muito feliz dela estar com essa memória, porque não era sobre isso. Não seria essa memória se eu não tivesse tomado um outro rumo. Isso. Se eu não tivesse tomado a decisão de mudar, de fazer coisas diferentes, sabe? Então, hoje, ver o quanto isso tem frutificado dentro da minha casa, né? Para os meus filhos, para o meu relacionamento, para a minha vida. Hoje eu consigo olhar para o futuro da minha relação e da minha família, coisa que eu não conseguia antes. Eu nem via, né, a minha família lá na frente, hoje eu vejo. E tudo isso foi possível através de um alinhamento de comunicação, sim. Então, hoje, eu calo quando eu sei que é para calar. Eu falo quando eu sei que é para falar. Eu respeito o momento do outro. Mesmo que eu esteja num outro momento, eu sei que não é o dele. Então, por que não recuar? Por que não ceder? Né? Mas eu compreendo hoje, é diferente, porque eu olho para ele com compreensão. Então, tudo Isso. muda. Você olha para ele com olhos de amor, né? Com olhos De amor. de De amor. E aí vem uma questão que nós estávamos falando na hora do almoço, para que não fique parecendo tudo muito bonitinho, Sim, tudo é. muito redondinho, porque Que nós não é estamos falando sobre de- ganho, de- não sobre é mulheres sobre reais, isso. Sim, né? sim. É sobre uma jornada. É isso, Exatamente, Sim. Isso que você tá exatamente. falando. Claro, eu tô falando de 15 anos disfuncionais. Daí? Né? Uau. Foram Isso. 15 anos. Uau. Que Tem na dia- maioria das famílias é o que acontece. E existe famílias até hoje que têm 20, 30 anos dentro de um relacionamento disfuncional, Meu Deus. Verdade. né? E quando você começa a conhecer, eu comecei, só entrando aqui rapidinho, Thay, eu entendi que eu necessitava de ajuda quando eu parei para analisar o meu ecossistema e o meu ambiente. Eu falei, peraí, Nossa. É. Ecossistema. eu preciso de ajuda, né? E a gente precisa entender isso, porque a gente tem que parar com esse negócio de não querer demonstrar vulnerabilidade. Perfeito. Ah, eu sou perfeita, eu posso, eu consigo nada. Gente, O orgulho, né, Rafa? o orgulho, eu poderia muito bem, tá? Mas eu entendi, eu preciso de ajuda. Se Com durante certeza. tantos anos eu estou caminhando e tem alguma coisa errada, peraí, qual é o profissional? O que é que eu posso fazer para buscar ajuda? Perfeito. Entende? Isso é muito interessante. Você ter o seu ponto de parar e pensar assim, não, se durante tantos anos eu estou disfuncional, existem coisas que não estão batendo, existem coisas que não estão andando, a gente precisa parar e buscar essa ajuda.
Entende? Muito. Muito Autoconhecimento, né? E autorresponsabilidade. Não, mas também tem uma coisa que você trouxe aqui que não estava no roteiro, mas precisa entrar nessa mesa. Ecossistema. Ecossistema. Porque se você está num ecossistema saudável Sim. e você está vivendo uma vida... Vamos trazer para alimentos, né? Vamos sair da autodesenvolvimento, né? Vamos para alimentos. Uhum. Se eu quero ter um corpo dos meus sonhos, eu não posso estar toda final de semana no McDonald's. Comendo Desculpa- pizza, meu amor. Desculpa, McDonald's, né? Mas Pizza é pode. sobre hambúrgueres, muito fast Fast food. food. Sim, É? sim. Por quê? Porque não condiz com o meu objetivo. Sim. Não tem problema nenhum as pessoas comerem, se fazerem desse tipo de alimentação. Mas está alinhado com o que você quer? Exato. Então, quais são as pessoas adequadas para estar perto de você nesse momento? Exatamente. Ou melhor, primeira reflexão, quem são as pessoas que você está sentando? Sim. Essas pessoas fazem atividade física, essas pessoas leem sobre isso, Quais são os Essas- resultados delas? quais são os resultados que elas têm, né? Então, o ecossistema. E aí, fazendo um parêntese para casamentos. Os relacionamentos que vocês têm mais proximidade. Gente, isso é muito sério. Sim. Pesquisas várias falam que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Logo, quais são os exemplos de casamentos que estão próximos a mim? Os casais que estão próximos a mim vivem se engalfinhando, vivem se matando, ou são reais? Tem desafios, tem desavenças, mas querem construir uma vida juntos. Sim. Tem a família como centro. Isso. Gente, isso é muito importante. Demais, Muito importante. Porque se tem influência sobre a gente e eu convivo com um casal extremamente disfuncional, de alguma forma, acredite, de alguma forma vai chegar em você e às vezes você vai reagir de uma forma que você nem vai reconhecer e dizer assim, fui eu que fiz isso. Ou, eu não sei vocês, menina, mas pra mim, precisava tanto. Nossa, Edjane, que isso? Lembrando que é Né? inconsciente, né, Jane? É inconsciente. Isso. Nosso comportamento. Na hora do comportamento, mas eu digo a ficha, sabe? Depois, Sim. quando você faz assim, meu Deus, por que esse olhar? Por que esse apertar de sobrancelha, né, amiga? Uhum. As dominantes aqui que estão nos ouvindo. Por que isso? Porque isso é recriminar. É julgar. É não dar espaço do outro. Porque nós somos diferentes. Né? Vamos falar em outro momento aqui sobre perfil comportamental. Entender disso é muito importante. Muito importante. É um diferencial. É um Eu diferencial. nunca imaginei que entender sobre perfil comportamental fosse fazer tanta diferença dentro de um relacionamento conjugal e entre filhos, pais e filhos. Então, mas não adianta muito não. Fica aí, ó. Vai ter um episódio só falando sobre perfil comportamental, Isso. a importância de entender, de tirar o proveito disso e de superar as diferenças, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, Eu quero aproveitar a oportunidade para que eu lembrei aqui agora. Uma vez você falou sobre um episódio de Pedrinho, né? Como nós estamos falando sobre questão de comunicação assertiva, é muito bom ela contar esse episódio, porque é muito interessante. Uma criança de 10 anos chegar para falar para ela, como mãe, o que ele falou. Conte aí para a gente, amiga. ai, meu Deus, amiga, para mim tu... eu fico emocionada de falar sobre isso. Mas vamos lá. O que aconteceu? Respira, Diane. O que aconteceu? Eu tenho 2 filhos, agora tem 12, o Pedro, e João tem 5. Mas na época, João tinha 3 e ele tinha 10, 9 para 10 anos. E Pedro sempre foi muito organizado, um filho lindo, aproveitar a oportunidade, filho, te amo. Depois vocês podem também, viu, meninos? Mas um filho lindo, sempre responsável. Uma criança comum, né? Mas obediente. Meu filho é obediente. E aí, do nada, ele começou a chegar sujo na roupa da escola, sabe? Assim, comer o lanche e sujar a camisa. Ele que é todo detalhista, desde 7 anos ele saía com gel no cabelo, sabe? Assim, queria arrumar, imitar o pai e tal. Uma graça. E do nada ele começou a chegar. Aí eu disse, eu acho que é um sinal pra mim. Acho que é um sinal pra mim. Eu cheguei, a gente sempre conversou muito. Desde a barriga eu converso com o Pedro, né? Meu marido sempre fala que eu converso demais com ele, inclusive. Faz uma crítica a mim.
Mas eu sempre dei valor a essa questão da comunicação. Intuitivamente, e depois que eu aprendi, né, que é muito importante, então eu chamei ele para conversar. Botei ele no sofá, assim, eu disse, filho, você tá querendo chamar a atenção da mamãe? Aí ele fez assim, Ele, pronto. O seu já provou falou que a gente tem muito para conversar. Diga o que está acontecendo. Você tá com ciúme do João? Mas também eu não passei manteiga, sabe assim, já... Foi direta. Você tá com ciúme do João? Ele fez assim... Mãe, lembra que a senhora me contou uma história uma vez? Meninas, mães, as crianças prestam atenção na gente em tudo. É Em verdade. tudo. E eles guardam. E aí, qual foi a história? Para ter contexto, vocês entenderem. Eu falando com ele sobre viver em comunidade, né? Viver em comunidade tem regras diferentes que você, dentro da sua própria casa, no seu próprio ambiente, no seu próprio quarto. A gente precisa seguir algumas coisas. Eu falei para ele, por exemplo, em casa, você pode pegar, não é comum, não quero, para sujar o sofá, mas você pode pegar seu lanchinho, subir no sofá e assistir TV. No restaurante. Você vai pegar seu prato, ir para o sofá do restaurante? Não. Tem que ser na mesa. Então, existem alguns protocolos. E eu falei sobre isso para ele porque teve uma questão dentro do condomínio, né? Aí eu falei assim, por exemplo, filho, eu tô aqui, você tá sentado, eu tô aqui com meu telefone celular e eu tô empolgada falando, eu caminho e piso no seu pé. E quando eu piso no seu pé, eu olho para você e você entende que eu fiz sem querer. Não foi minha intenção. Você me desculpa. Não, tudo bem, mãe. Mas e o seu pé? Vai continuar doendo. Olha só. Mesmo desculpando, Olha só. mesmo entendendo, o seu pé vai continuar doendo, seu dedo. E ele guardou essa história. Porque eu disse a ele, né, para ter respeito pelo outro. Sim. Que o outro pode desculpar, mas aquilo ficar. Olha, eu queria que o Pedrinho tivesse pensado em mim antes e tal. Aí ele disse que lembrou dessa história. Eu engoli Tomou aquele seco, susto. tomei aquele... Eu disse, como assim? Aí ele acrescenta. Ele disse, mãe, é que eu não tenho motivos de ter ciúme de João, mas eu tenho. Meninas, o menino tem 10 anos. Uau. Eu não estava preparada para essa conversa. Tão Nesse madura. Não. Nesse nível de profundidade, não. E aí eu disse assim, como é isso? As pessoas não te dando atenção. Como é isso, filho? Não está te dando atenção? Ele, não, mas sabe como é? Em São Paulo, quando eu chegava, porque nós morávamos em São Paulo, né? Viemos para Salvador. E toda vez que a gente viajava para lá, ele chegou a viajar sozinho, com o pai e tudo, era só ele. Então ele disse assim, quando eu chegava em São Paulo, as pessoas, Pedrinho, Pedrinho. Aí eu fiz assim, mas não estou fazendo isso. Não, mãe, claro que a minha avó, minha tia, meu tio estão falando comigo, não é isso. É que só era eu, né, mãe? Atenção dividida. Ele foi Compartilhado. único por quanto tempo? Por 7 anos. Então, É bastante tempo, né? Muito tempo. E do jeitinho dele, né? E aí eu disse, ai, filho, e como é que a gente resolve isso? Não, aí ele acrescentou, ele disse assim, sabe, mãe, eu sei que eu não tenho motivo, porque a gente acorda de manhã, a senhora faz o meu café do meu irmão, aí pega a gente, meu pai leva a gente na escola, deixa na porta da escola, aí foi falando o dia todo, a rotina. É igual. Eu digo, então você entende, filho, que eu trato vocês igual? Entendo, mãe, mas é a história do pé, sabe? Eu sinto. nossa, gente. Ai, aí, gente, eu fiquei sem graça. É. E aí, sabia o que assim, dizer. não, É. na nossa, a gente fez uma Sem live uma resposta. vez e eu falei assim, ó, amiga, ou eu botava o i pra brincar, ou eu chorava. Botava o pra brincar. Aí eu botei o i pra brincar. Aí eu fiz assim, filho, como é que a gente resolve isso? Aí pronto, aí veio a pancada final. Ele disse assim, me abrace mais. Nossa. Me abrace mais. Eu disse, meu Deus do céu. Então, Não. peraí. Então, abrace mais, então vai ser do café da manhã, no almoço, na janta, na saída de casa, na porta da escola. Isso, na porta da escola, não. Não, eu digo, vai, vou chamar de meu bebê, meu neném. E aí, o que é que fica nisso, né? A gente precisa estar comunicando amor. Verdade. A gente precisa parar
de ser autossuficiente, de achar que sabe o que está na cabeça do outro É. e começar a tomar decisões. É verdade. Porque eu tão ocupada, amando meus 2 filhos, porque ele disse o tempo todo que ele Dando se o sente seu amado, melhor, né, amiga? dando o meu melhor. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, ele precisava de um algo mais para se sentir único. Precisava do toque físico. É, exatamente. Aí, olha a outra já trazendo um outro A linguagem. segredo. Linguagem de amor. É. E além disso, tem aquela questão, né? Enquanto você abraça verdadeiramente, você só consegue abraçar uma pessoa. Você não consegue abraçar, Uau. olhar. Nem, peraí. amiga. Então, assim, Uau, o verdade. momento do abraço é você e o que você está abraçando. E, né? de certa forma, o abraço fazia ele sentir o que ele sentia lá atrás, antes Só de vir minha o Único. irmão, né? Quando ele Único, era sou único. único. Porque nós somos, né? É, com certeza. É esse o reforço de identidade É. que a gente tem que estar o tempo todo. É verdade. Não importa quantos. Nós somos capazes de amar muitas pessoas. É verdade. Mas precisamos olhar para elas Com singularidade. com singularidade. Caraca, É. amiga. Peraí, de novo. Coisa linda. E o que é Isso, mais verdade. interessante, o que é que eu quero eu pedi para ela contar essa história, Ai, amiga, obrigada, porque obrigada. quando ela me contou, né, eu fiquei surpresa, porque é uma criança de 10 anos, que uma história que contou lá atrás, aquilo dali ele veio refletindo e tal, e ele fez essa semelhança. O que é que eu quero trazer também? O que é que a gente precisa entender? Ela tem 2 filhos, né, diferentes. Eu tenho 2 filhos gêmeos, gerados, né, na mesma barriga, ligados no mesmo cordão umbilical. Onde cada um, com o seu jeitinho, a sua maneira de ter que comunicar o amor, porque um conforme com estável, o outro estável com conforme. Eu, dominante com influente. Vocês conseguem entender? E para quem não entendeu, vai vir um episódio só sobre isso, mas é muito nobre, muito lindo. Vamos gravar um isso. episódio só falando sobre perfil comportamental, porque esse é só o nosso primeiro podcast. Uau. E, assim, é transformador. É verdade. Porque, assim, antes de que eu chegasse ao entendimento de tudo isso, eu não conseguia entender por quê. Na minha visão, eu achava que um deles, a forma como ele era só para rebater o que eu falava uma coisa, ele ia lá, rebatia. Sempre me devolvia com uma pergunta. Sim, mas por que tem que ser desse jeito? Cara. Sim, mas por quê? Gente. É só o você, jeito amiga, dele. e você se sentindo o quê? Afrontada. E eu me sentindo afrontadíssima. Aquilo me tirava do sério. Eu dizia, eu não entendia. Não entrega o tesouro agora não. Não entrega o tesouro sobre isso agora não. Não entendia nada disso. Ia lá e rebatia. E ficava aquele conflito. E na medida que eles vão crescendo, porque aqui ele tinha 10 anos, os meus vão fazer 20 anos. Agora imagine se eu não tivesse despertado para ter esse conhecimento de entender, peraí, por que ele se comunica daquela forma? Porque tinha hora que eu ficava, me dava um nó na minha mente. Eu falava, meu Deus, eu falo um A, o menino tá entendendo um B. Eu falo um B, o outro tá entendendo um A. E ficava aquela confusão. Mas depois que eu comecei a entender, agora eu consigo entender que para se comunicar com um, eu tenho que usar uma determinada forma. Para se comunicar com o outro, eu uso uma outra forma. E para que eles me entendam, eu preciso me comunicar de uma outra forma. Nossa. Olha que dinâmica. E hoje, Olha que a dinâmica tem sido essa. Lindo. Ontem mesmo eu Mas comentei com ela. né? Libertador. Libertador. É por isso que isso é fundamental. E ontem eu estava conversando com ela sobre o episódio de quando eu cheguei em casa. Quando eu fui passar para ele, né, porque esse projeto ficou em segredo para muita gente, inclusive para eles. Vieram saber ontem, quando eu cheguei com a caneca em casa, e eles, como assim? E ficaram... Perdoa, viu, filhos? Perdoa, meninas. E assim, como assim, mãe? E vai ter cortes, e vai ter... Como você acha... Porque, o que é que eles acham? Vocês já... Já querendo... Não fazendo ao vivo, já. E vai ser onde? Como vai ser? Entendeu? Então, eu falei com eles. Só vai ver o episódio quando todo mundo vê. Mas estou passando só os spoilers. Prepara que você vai estar bacana. dentro também. Vocês vão Isso. participar. Comunicação é poder.
Comunicação, gente, é poder. O meu esposo, ele é aquele que ele entra pela saída. Sabem como é isso? Oi, amiga, fala mais. Tipo assim, é você, fala amiga. mais. Tipo, entendi. Nós chegamos no mercado, existe a porta de entrada e a porta de saída. Adivinha qual que ele escolhe? Agora eu entendi. A porta de saída é mais fácil, prático. Geralmente, ele Uau. bate o olho na porta de saída. E aí eu digo, filho, mas a entrada é por aqui. Ele, sim, mas tem o quê? Por aqui entra também. É isso, simples. Pra otimizar. Exatamente. Pra otimizar. É. Eu entendo disso. Tudo bem. Aí E vai hoje conversar também sobre tá isso. tudo certo. Tudo bem, filho. Vá pela porta de saída. Eu vou aqui pela de entrada. Ai, que coisa linda. Olha, e nosso bate-papo tem um patrocínio de várias lindas pessoas, empresas. Mas fala aí, Rafa, fala pra gente aí. O nome das maravilhosas. Inclusive, nós vamos citar alguns agora, né? Plena Lingerie, Praia Fitness, Mulher Decidida, que sabe o seu valor, Uau. Speed Hair and Café, para mulheres que não abrem mão de estar bonitas mesmo sem tempo, né? E essas duas empresas é da nossa querida amiga, né? Que também lá na frente vamos trazer ela, porque é uma grande empresária, uma Uau. grande empreendedora Uau. aqui em Salvador. Os dois estabelecimentos dela fica situado aqui em Salvador. Então, se você é de Salvador, pode procurar nas redes sociais. Nós vamos deixar em algum lugar aqui do vídeo os nossos patrocinadores. E você pode começar a seguir, porque vale muito a pena. Inclusive aqui as marcas, Mona Lisa Mata, o pessoal que fez suas marcas ficaram muito, muito lindas. E nós vamos, né, meninas, lá no salão, na próxima vez. Uau! Parabéns, amiga. É só o começo. Na verdade, Mona Lisa tem vários outros negócios. É uma mulher realmente extraordinária para trazer aqui empreendedorismo, força do feminino, né? Verdade. Mona, estamos esperando você aqui. Beijo. Viu? Quem mais? Quem mais? Temos mais. Uau! RF Coworking. Eu sou uma coworker de lá, tá? A RF fica em Lauro de Freitas, né? Região metropolitana aqui de Salvador, quem não conhece, bem pertinho do aeroporto. A RF é um espaço compartilhado, gente. Eu não sei se vocês sabem. Então, vários profissionais, para não ter um custo de ter uma sala própria, compartilham espaços, tá? Mas lá é um espaço muito cuidado, muito cuidado. Então, há os detalhes da limpeza, né, da geografia do ambiente, tem salas individuais, né? Tem as PAs, enfim, tem muita coisa. Auditório. Se eu ficar falando aqui, eu vou Se empolgar, me né, empolgar. amiga? Já se empolgou. É isso. Já percebeu, né? Vamos lá. Mas tem algumas vantagens aqui que eu acho muito interessante, né? Porque talvez vocês conheçam outro, mas vá na RF em Lauro de Freitas. Estabelecer o endereço fiscal da sua empresa lá na RF vai te proporcionar redução de impostos. Atenção, empresário. Você ouviu isso? Interessante. Muito interessante isso. Redução de impostos. Por exemplo, você terá redução na taxa de abertura do seu CNPJ, pagando apenas a taxa de JUSEB de 349. Quem abre empresa sabe que são Isso. muitos custos e o valor é bem mais alto. A outra grande vantagem é que você não paga TFF. Eu vou falar um case pessoal, eu trouxe meu TFF, minha empresa de São Paulo para cá, e não pagar o primeiro ano, é uma delícia. Com certeza. Porque depende muito, né, do segmento, do porte da empresa. Mas, assim, os ganhos são maravilhosos, né? Nesse sentido. Você que é empresário, você sabe os custos, não tê-lo no primeiro ano é sensacional. Então, os responsáveis são Rosana e Ronaldo. São pessoas incríveis, porque às vezes você está num negócio lindo, mas as pessoas são, né, truncadas, não é o caso. Hoje teve um café, perdão ao vivo aqui, não pude participar, mas é isso. Vão lá na RF, porque vale muito a pena. Eu trabalhava em casa, né, em home. Quando eu fui para lá, eu já fiz até um vídeo disso, eu aumentei em 300% meu resultado no primeiro mês. Eu tive uma visibilidade nacional que eu nunca tinha tido e não há coincidência nenhuma nisso. Então, você que está em casa,
mulher se envolve muito com questões da casa, né? E Isso. te tira a produtividade. Então, E vai sem lá. contar que, no final, a gente trabalhando em casa, não respeitam a gente, né? A sirene Sensacional. toca, o cachorro late, O e o vizinho. vizinho toca E uma aí alguém um música. dia chega pra você e pergunta: você não trabalha? É. Uau! Então vamos lá. E nosso próximo parceiro, gente. Bem que poderia ter uma pizzazinha aqui na mesa, né? Amiga, Não, breve. Não precisava ser também oito, acho. 8 fatias pra Breve. cada uma, mas assim, Uma Breve. fatia para cada já ajudava. duas. Uma não. Não, duas, vai. Duas. Thaís tá assim, marcar Thaís tá assim, porque duas. ela tá fazendo corrida agora, né? Tô vendo. Logo desculpa. mais ela tá na maratona de São Paulo. Entendeu? Ai, eu Então, recebo. E arrasta a gente nessa. Vamos. A gente tá nessa mesa, não é por acaso, Claro, não. claro. Vamos correr. Vamos Mas sim. agora é falar da nossa Que-Pizza. A Que-Pizza fica localizada em Feira de Santana, por isso que não tá aqui na mesa, vou dar um desconto, né? Hoje tem 2 unidades, uma no bairro Jardim Cruzeiro e outra na Avenida Fraga Maia. O seu grande diferencial são as bordas gourmet de coxinha. Nossa! Nham, 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 nham. Era bom que aparecesse esse negocinho assim. Gente. Vulcão, pãozinho e a fermentação é natural. Isso. E sabe o que é bem, bem, bem legal? Que a parceira, idealizadora, sócia, CEO, está aqui na mesa, Rafaela Muritiba! Rafa, sua maravilhosa, fala da Que-Pizza. Fala da novidade que eu te acompanho na rede social e vem muita coisa boa por aí. Fala pra gente. Ai, gente, eu venho fazendo um trabalho. Na verdade, a Que-Pizza é um projeto de Deus para as nossas vidas, né? E assim, nós estamos hoje fazendo uma transformação, né, para uma rede de franquias. E logo mais nós estamos na parte da comercialização das franquias. Nós estamos no processo final, né? Então, nos próximos podcasts, Olha só. quem sabe, Que-Pizza em Salvador. uma Que-Pizza em Salvador e uma pizza para finalizar o nosso Uau. podcast. Amiga, ó, se eu fosse você, eu já convidava naquela câmera ali para quem quer ser um franqueado. Franqueado. E eu vou Já deixa no esquenta aí. aproveitar a oportunidade para já deixar aqui para vocês esse convite. Nós estamos fazendo essa transformação. Logo mais agora, nós vamos estar lançando, né, a comercialização das franquias. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa divulgação no projeto, no nosso projeto. Fazer o agradecimento também ao meu mentor, que está lá me ajudando na ponta, Uau. né, com esse projeto, com essa inovação. Esse projeto era um sonho que está saindo do papel. Eu via esse projeto lá na minha visão extraordinária de futuro. Uau. E hoje eu estou colocando ele em prática. Que linda. Então, logo mais, você, em qualquer lugar do mundo, vai poder levar uma franquia para pertinho de Uau. você. Extraordinária. Delícia. Amiga, aproveitar a oportunidade de dizer que mulher brasileira, nordestina, nossa amiga, pertinho da gente. É um orgulho, uma honra estar aqui perto de você. De verdade, te acompanhar, saber obrigada. da sua trajetória, né, dos seus desafios, mas sempre ali firme, dependente. Porque você é uma mulher dependente. Gente, tem tanta coisa. Gente, tanta coisa. É porque precisa de podcast. Eu tenho que falar aqui com o Igor, viu, Igor? Eu preciso de, assim, 5 horas de podcast pra gente falar um monte de coisa. Ainda ontem, ela me mostrou uma carta aqui linda da contemplação de um outro projeto maravilhoso. E é dependência. Isso. Tem um princípio lindo que eu aprendi, que se chama o princípio da dependência. E você é uma mulher que pratica isso, amiga. Isso. Está perto de você, te ouvir. Chega, me emociona. Chega, me emociona, porque eu vejo nas suas falas, sabe? O seu contar. Tem sempre. Tem uma visão positiva de futuro, tem uma visão positiva de futuro. Tem uma mulher determinada,
que não deixa, né, que segurou a criação de 2 filhos e 2 filhos bem-sucedidos, que eu Isso. também acompanho nas redes sociais. Vale 2 a filhos pena. bem-sucedidos, 2 homens de bem, premiados em projetos. Então, assim, é graças, amiga, esse seu olhar de dizer, Senhor, eu tô aqui, mas é tudo teu. Pois é. E é tudo teu. exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Se o ano de 2023 foi o ano mais desafiador da minha vida. Uau. E eu estar aqui desse outro lado para muitos que estão assistindo, ai, tem uma vida perfeita. Ai, mas é linda, mas é isso, mas é isso. Mas por trás existe realmente vários desafios. Uau. Mas, como a Edjane colocou, existe uma dependência Perfeito. naquele que tudo pode, naquele que faz milagres e maravilhas, naquele que o que era para vir como maldição se transforma em bênção. Verdade. Ontem eu contei a Ele ela, é lindo demais. eu contei a Maravilhoso. ela uma outra bênção, né? Amém. E eu contei mais ou menos a história. Amém. E Deus, ele tem prazer em honrar aquele que honra o nome dele. É verdade. Não tem como, amiga. Não É. tem fórmula. Não tem. Não tem. Se você cumpre princípios, pode ter certeza. A honra vem. Então E- você deve concordar comigo, assim, você que não tem oportunidade ainda de ser amiga dela, vai comprar pela menos a pizza, amiga. Compartilha dessa bênção, porque chega Verdade. perto, entendeu? É. Você chega lá comer a pizza. E se você que tá aí, tem potencial para ser franqueado, pronto. Aí é só sucesso. É só compartilhar da bênção, viu? É Porque só onde chegar faz a diferença. É só compartilhar da bênção, amiga. verdade. Parabéns. É só o começo, É, né? é verdade. E agora, nós vamos falar sobre um tanto quanto polêmico tema, que é sobre falar sobre papéis. Por que polêmico, né? Porque muitas vezes confundem uma mulher segura, né? Uma mulher empresária que gere resultados, de uma mulher masculina. Começou a confundir, né? Empoderamento, como se eu tivesse, para ser empoderado, eu tivesse que sugar a energia do meu marido. Esse movimento começou a acontecer de uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, e nós já falamos de ecossistema, que a gente entra na onda sem saber. Verdade. Por quê? Se alguém. Eu vou falar dos meus ganhos depois, né? Dos desafios e dos ganhos, né? Mas eu quero primeiro jogar aqui para vocês essa bola aí, essa batata quente, né? Porque se pergunta no consciente, não, eu sei o meu lugar, eu sei como é que eu devo proceder. Não, eu não faço isso com o Danilo. Não, eu teria minhas escapadas. Mas a verdade é que sim. Vou segurar por aqui. Vamos começar com Rafa Campelo? Vamos. Vamos? No que, Jane? Quando a gente assume o lugar do outro, a fala do outro, né, Rafa? Você tem alguma coisa? Não foi só comigo, gente, pelo amor de Deus. Fala aí você. amiga, Não, né? não. Então vamos lá, fala aí. diga. Nossa, vamos lá. Eu sou enfermeira de formação há 24 anos. E não tem como eu não falar de inversão de papel trazendo para essa categoria, né? É uma categoria gigante que trabalha na saúde, onde eu percebo a questão da insatisfação e das relações disfuncionais. Por conta de carga horária de trabalho, por conta de não estar dormindo sempre em casa, mas principalmente pelo fato uma grande maioria das colegas, não posso estender isso para todas, né, mas a grande maioria, tomarem o papel do homem em casa, seja por ganhar um salário maior que o do marido, que isso normalmente acontece, né? E aí elas simplesmente invertem os papéis. Eu, graças a Deus, tive a forma de levar isso, trazer isso para a minha vida de uma maneira diferente, né? Eu sou filha de casal separado, né? Eu fui criada por uma mãe sozinha, né? O meu pai era um acompanhamento assim de visita, então eu vi a minha mãe dentro de casa
ser o homem e ser a mulher. Uau. Eu lembro de um determinado momento na minha adolescência, presentear minha mãe no Dia das Mães com um buquê de flores enorme, e eu tô lendo, impressionante como isso marca. Ao invés de eu escrever mãe, eu escrevi pai. De tão masculina, tanta energia masculina que minha mãe tinha e que passava isso para a gente. Eu estou casada hoje, graças a Deus a minha relação é boa, mas é um segundo casamento. E quando eu faço uma análise do meu primeiro, eu percebo que, de uma certa forma, pode ter tido uma disfuncionalidade por eu estar repetindo a história da minha mãe. E reforçando isso todos os dias no meu ambiente de trabalho. Então, assim, é muito comum, né, a gente ouvir histórias no ambiente de trabalho, em hospitais, como eu trabalhava, né, das relações, muita traição nos casamentos, e as mulheres sempre querendo ser o homem e a mulher da casa. Porque era uma forma inconsciente delas estarem presentes. Né? Eu sinto isso, porque como eu não estou falando de terceiros, eu pude viver essa experiência, então eu tenho certeza que é por conta disso. Né? Ela tem a necessidade de entrar com a questão financeira, mas também com a questão de estar se mantendo presente, mesmo estando ausente, num plantão, num feriado, numa data festiva ou coisa semelhante. Então, é muito bom, né? Você poder olhar para um cenário onde você visualiza isso desde a infância e você poder escolher fazer diferente, né? Se a minha mãe repetiu a história da minha avó, que a minha avó, da minha bisavó, eu tive a oportunidade de fazer diferente. Tive a oportunidade de escolher fazer diferente. Não foi no primeiro casamento, mas Deus me deu a oportunidade de ter um segundo marido maravilhoso, que me proporciona muitos momentos e me dá muitas oportunidades de estar nos lugares corretos, com as pessoas corretas. Então, de me fazer escolher fazer a diferença na minha vida. E com isso, eu tenho um filho, ele tem exemplos do que é uma mulher feminina, né? Porque muita gente, nessa questão de papel, o fato, pelo menos no meu entender, não sou dona de verdade, pelo amor de Deus. Aquela questão de você querer assumir um papel com uma energia masculina, você poder se mostrar diferente do que você é, quando você escorrega, termina que você é julgada, você fraca, né? Como fraca, como frágil. Como assim, se eu lhe vi forte a vida inteira? Sim, sim. Então, A questão da desfuncionaliza, termina o casamento. a questão da vulnerabilidade que eu falei no início, né? Que as pessoas têm essa visão, né? Que a gente não pode mostrar fraqueza, né? E aí é um exemplo que ela está dando. Isso é muito interessante, essa questão dessa... Você saber entender até onde você pode ir, né? Semelhante ao caso de Rafa, eu sei o que ela está falando, porque eu também, de forma inconsciente, eu fui ensinada a essa inversão de papéis. Eu assumia responsabilidades que não eram minhas, né? E o que tornou? Quem era a Rafaela de um dia desses? Que, na verdade, eu estou numa jornada, tá? Não estou perfeita, não. Uau. Todos os dias eu busco melhorar, mas é desafiador, porque você fica viciado em fazer. Verdade. Você quer fazer. Por quê? Porque você foi ensinada que, às vezes, é aquela coisa, o dia a dia é uma demanda tal, e não tem quem faça, você vai lá e vai fazer. Porque você não gosta. Aí entra o quê? O orgulho. Não vou pedir ajuda. Não vou pedir ajuda porque não é cega, não é cego, né? Tá vendo que precisa, então vou lá e vou fazer. E eu vivi uma vida assim. Não gosto de esperar por ninguém. Não gosto de esperar por ninguém. Autossuficiência, né? Autossuficiência, que está tudo relacionado ao quê? A questão do orgulho, gente. A questão do orgulho. O orgulho. E sabe uma coisa? Muitas mulheres, por falta de consciência, por uma leitura rasa, mas não por querer prejudicar. É por não conhecer mesmo. Isso. Se orgulha do pai. Verdade.
É verdade. Sabe, amiga, me tocou muito quando você falou, porque várias se orgulham, colocam nas redes sociais, É tem verdade. cards especiais, pãe, incutindo na cabeça daquela criança que é o suficiente. E não é. Não é. Não é. É verdade. Criança precisa Não de somos. pai e, E de mãe. mãe. Da figura. Cada uma das figuras tem um peso enorme. Verdade. O homem dá força do proteger, né? Tem um livro muito bom chamado Criando Meninos, que ele fala sobre isso. Os meninos precisam sair, eles precisam fazer atividades ao ar livre, eles precisam provocar testosterona, eles precisam brincar, aquelas brincadeiras de lutinha. Isso provoca neles essa sensação de força, de virilidade, de fazer acontecer, de proteger, Verdade. né? Então, por outro lado, não pode ser só disso. Aí vem a mãe. E a mãe é o cuidado, é a sensibilidade, né? É olhar no outro. E é isso que completa. É claro que em alguns cenários isso não é possível, né? Sim, Quantas mães têm que se desdobrar para ser pai, para ser Dani, para ser o nome que for. Mas tem que saber que o que Isso. você está fazendo é o melhor que você pode, tá certo? Mas que seu filho vai sentir falta. Com certeza. Eu vivo isso, amiga. Uau. Os meninos hoje têm 20 anos de idade. Eu me separei do pai do Danilo e do Diego, eles tinham 2 anos de idade. A convivência dentro da mesma casa, no mesmo teto, foi até os 2 anos. De lá para cá, a convivência foi à distância. Mas ninguém educa à distância. Para quem ficou a educação, para quem ficou a Pra orientação, ficou para mim. Pai e mãe EAD não dá não, né? Não. Pois é, minha filha. Imagine o desafio. Desafiador. Independente de você ter hoje um outro relacionamento, um outro casamento, um namoro, é diferente. É diferente, gente. É muito não diferente. não é o pai. Ele vai, mas ele vai até um certo ponto, limite. Dali, ele não vai poder ultrapassar aquele limite, porque não é o filho dele. Entende? Sim. Aí quando eu escutei isso a primeira vez, eu pensei assim, e se o pai morrer? Olha, na mente, Luiz, eu sou dessas, né, gente? E se o pai morrer? Continua sentindo falta. Continua sentindo falta. Mas o pai morreu. Isso. Então a mãe, tendo conhecimento, vai buscar uma figura masculina que tenha peso e importância para essa criança. Sim. Que pode, claro, ser um novo relacionamento, mas não correr atrás disso, não é sobre isso. Mas um vô, um tio, Sim. um professor, né? Não um deixando coach de do ter a judô. clareza, né, amiga, de que ela é A mãe. figura. E que ela é mãe. E que a figura, né, que ela precisa. Ela, como mulher, não precisa de homem. Tá tudo certo. Uhum. Mas a criança, ela precisa Ela das precisa. duas figuras. Que pode não ser pais biológicos, mas precisa das duas figuras. E tem uma outra coisa, assim, muito importante na comunicação, que a gente já sabe, né? Que comunicação não é o que eu emito. É o que o outro É o que o outro entende. Ok? E aproveitando nisso, se ficou alguma coisa que a gente falou aqui e ficou dúvida, pode comentar aí embaixo, né? O vídeo vai ficar aí, a gente vai responder com o maior carinho. Isso. Né? Se gerou alguma dúvida, ou de algum comentário, ou algum livro, a gente faz muitas leituras, né? Nessa busca de autodesenvolvimento. Verdade. Eu sou Master Coach, todos aqui são coaches, com especializações em negócios, em finanças. Então, a gente tem muita coisa para compartilhar. E se você ficou com alguma dúvida, pode comentar. Então, comunicação não é o que eu emito, é o que o outro entende. E aí, na formação em Master Coach, eu aprendi uma outra coisa muito poderosa, que se chama significado. Não é apenas o que eu emito e o que você entende. É o significado que você dá. Então, por mais boa intenção que você tenha de falar ou de fazer algo, você precisa se cercar de que o outro entendeu corretamente. Verdade. Vamos voltar para o meu case com o Pedro? Eu comunicava amor, ele entendia amor, mas não era o suficiente para a demanda dele. E se eu não me importo com isso, poderia virar uma dor. Poderia no futuro uma dor de rejeição. Poderia no futuro ele dizer, mãe, a senhora não me olhou exatamente como eu precisava. Né? O João chegou com outro jeitinho e aí foi roubando meu espaço.
É. Só que João precisa do espaço dele, não é sobre isso que ele estava falando. Sim, sim. Era a singularidade. Então, atenção ao significado. Nós temos uma responsabilidade enorme na comunicação. Por isso eu fiz essa chamada aqui para você. Se algo não ficou claro, comenta aqui embaixo, pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder, inclusive nas redes sociais. Também vamos falar sobre isso, né? Temos uma responsabilidade enorme, por isso traremos bandeiras poderosas aqui nos próximos episódios, nos próximos episódios, porque é importante. Isso. Verdade. Porque, de repente, aquilo que nós fizemos, a formação que nós fizemos, que investimos, Sim. porque não é barato. Não. Tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo Tem. bom na internet. Então, faça filtros, já que você não pode investir, tá? Tem muitos livros, tem muitos filmes, né, amiga? Depois vamos fazer uma lista aí de cada uma. Indicações, Sabe? né? Indicações Sobre o de tema. livros sobre o tema, Boa. né? Livros que mudaram nossa chave, que mudaram. Boa, boa. Filmes Né? que Tem também filmes. trazem isso e faz É. você refletir sobre algumas situações E- que são semelhantes E ao que a temos gente vive. muitos, e temos Verdade. muitos. Vamos fazer isso, né? E aí ficamos. Ah, mas Só- antes de prosseguir, como é que a gente faz? Fala ao vivo ou não? Eu pego uma caneta para poder fazer essas minhas anotações. Sim. Aí a minha amiguinha do lado, eu tô aqui. Não, já Ela já gravaram. tomou a caneta. Não, já botou de volta. Já gravaram aí, gravaram, né? Porque eu quero isso aqui depois. Ela pega, ela tô vendo assim no xizinho assim, ó. E eu tô, gente, cadê meu negócio aqui? Meu amigo, uma caneta aqui pra marcar também. Não Ah, eu sei. queria também, né? Não, a gente compartilha, vai. Eu não ia deixar passar essa, né? Vai, fala aí, meu amor, te cortei. Só dando continuidade ao que a Jane falou, sobre essa questão da importância, né, dos papéis. E o que é que acontece? Só trazendo um pouquinho, eu fiquei tão assim, eu criava, eu orientava, mas existe uma coisa, minha gente. Eu não sei se todas as mães de meninos Uau. passa por isso, mas eu, na parte de, quando pré-adolescência, ter que conversar sobre determinados assuntos. Tô chegando aí. Eu também, amiga. Estamos E chegando aí, aí. começa a namorar, Eita, né? A Jesus primeira amado. namorada e filha única da outra família. Peraí, e você já fica... deixa eu fazer costume. E aí, filha única da outra família, e de repente a família liga, ai, deixa eu levar teu filho, eu vou viajar, vou levar. Como assim, Pra gente? onde? Que vai? Como assim? E assim, é desafiador, porque você precisa assumir esse papel. Certo, não estou dizendo que uma mãe não pode conversar determinados assuntos com o filho. Hoje é normal e isso é esclarecedor e é muito bom para ele. Mas existe perfis e perfis. Existem as pessoas que vai conversar aqui, sentar aqui, ó, e bater o papo e dizer, ó, é assim, 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 de boa. Mas Para existe outras pessoas... nem tanto. Para outros existe uma dificuldade. Verdade. Eu fui aqui, passei por dificuldade. Se teve alguém que sentou lá, olha, assim, agora vai. Olha, não foi. Não foi. Até hoje. Hoje eu converso de uma maneira mais, porque agora eu já estou mais acostumada com esse negócio de namoro, de não sei o quê, porque a gente vai se Não. familiarizando. Vai avançando, Apesar né? de, porque o que é que acontece? Quais as perguntas que as pessoas falam comigo? Vixe, tu engravidou com 16 anos, eu não sei por quê. Tu tem tanta pra falar sobre isso. Sim, gente. É A responsabilidade de duas diferente, crianças né, com gente? 16 anos. É muito Entendeu? diferente. É diferente. É muito diferente. É justamente por isso, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei, Sim. né? Os desafios que eu cheguei e enfrento até hoje, né? Hoje eu moro em Feira de Santana, eles moram em Salvador, mas para a glória de Deus, né? Ele foi me dando sabedoria e hoje, graças a Deus, eu tenho filhos ótimos. Soube conduzir. graças a Soube Deus. conduzir. Mas sabe o Né? que você fala, amiga? E é tão lindo assim. Você é extraordinária mesmo, assim. Não, tem que fazer um podcast Ela só é. pra falar de você. É a responsabilidade, né? Caramba. Sozinha, dá 2 Não, homens. gente, eu não sabia que E era uma com mulher de 16 negócios, anos. né, É, gente? são 2 sozinha, porque 2 anos, Ah, 2 cotoquinhos, É. 2 sozinha, gêmeos. Imagine. verdade. Parabéns. Caraca, parabéns. É, Demais, né? Parabéns, amiga. Demais, É demais. verdade. E, assim, esse ano, eu falei com eles assim, eu quero fazer um ensaio fotográfico com vocês. Aí o conforme, sim. Como é isso? Mas qual o intuito disso? De fazer um... Qual o intuito? Isso serve pra quê? Qual o intuito? Entende? Entendo demais. Aí o outro Eu tenho fala... conforme em casa, amiga, eu Amém. entendo. É desafiador, viu? É. Aí o outro fala,
Sim, mas quando, mãe? Precisa ver uma data, eu preciso estar liberada das provas, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Ah, aí vem, aí o que é que aí eu faço como? Ó, eu acho que é melhor desistir mesmo, porque é Tanta burocracia, gente, para fazer uma foto com os Uma meus foto filhos. dos meus filhos. Mas, voltando, resumindo, o que é que eu quero dizer? Tipo, quando eu engravidei com 16 anos, que eu vivi aquilo tudo, o que é que acontece? Qual era a pergunta na minha mente da Qual, menina Rafa? lá? Como vai... Meu Deus, O que eu vou fazer? como vai ser para me criar esses meninos? Oh, Deus. Essa pergunta era com frequência, todos os anos. Meu Deus, e como vai ser? Gente, só quem sabe é quem Que tem. passa. É. E hoje, eu fiz 37 anos, tá? E dizer assim, Ufa. Criados. Aconteceu. Amiga, você tem que olhar no espelho assim, eu sou maravilhosa. Você tem que olhar no espelho assim, ó. Eu sou maravilhosa. e assim, Maravilhoso. chegar e dizer assim, velho, Rafa, se você sentar aqui, quando foi para ir para a faculdade, eu dizia, se não passar na pública, a gente vê uma particular. Não quero particular. Eu quero pública. Entende? O nível da Entendi. mentalidade, a forma de condução da coisa, e eu falo, às vezes eu paro e falo, meu Deus, como eu, sabe? Eu sei que não foi Rafaela em si, eu sei que em todo o tempo eu sempre pedia, a minha oração era, Senhor, me dê sabedoria, graça e discernimento, porque eu preciso entender como é que eu posso conduzir esses meninos de uma forma que não se percam, Da melhor forma. da melhor forma. Que lindo. Hoje, eu vivo em Feira, eles moram em Salvador, mas pergunta quantas noites eu fiquei sem dormir porque os meninos estão aqui. Nenhuma. Não me preocupo porque são responsáveis, sabe? Inclusive, quando completaram 18 anos que vieram morar aqui, eu falei, ó, a parte daqui, a parte da administração financeira vai ficar com vocês, porque eu tenho muita coisa para administrar. Sim. Tem família, tem casa, tem funcionários, tem as empresas, tem os projetos que eu quero alcançar. Então, entendeu? Verdade. É por isso que eu digo, amiga, minha próxima meta. Eu quero uma secretária, um motorista. Ei, vai falar aqui mesmo ao vivo assim, vai ter uma Vai, lista, minha vai, filha. vai, Como só é pra essa chegar secretária? aqui, ó. Como essa? Pode ser falante assim, como eu? Pode. Então Só pra pronto, chegar vai pra mim pagar assim. quanto? Só Peraí pra- que a gente vai começar. Só para chegar aqui, ó. Aqui é o contrato tal. Assina aqui, eu aqui, ó. O Ah, próximo. Porque é muita coisa. E assim, e você vê hoje. você Eu merece, puder, amiga. hoje, na idade que eu tô, né? Com a vitalidade, com a coisa. E hoje eu parar para fazer o que eu gosto. O que é que você gosta? Eu gosto de estudar. Eu gosto de. Como eu agora tô De fazendo. acolher. Pessoas, De acolher. De acolher, de ter esse tempo, de poder viajar, de ter esse tempo de qualidade com as minhas amigas, como a gente tá aqui. Entendeu? Sorte da bênção que- gente. Então, o que é que acontece? Realizada, amiga. Glória a Deus, Realizada. amiga. Glória a Deus. Realizada. Feliz. O nome deste ano pra mim, Rafaela, 2023, realizações. Lindo. Coisa linda. Realizações. E eu anotei Lindo. aqui, gente, eu não sei você, mas se eu fosse você, eu pegava essa oração aqui, ó. Senhor, sabedoria, graça e discernimento. Coloca na sua rede social. Eu vou colocar na verdade. minha, amiga. Eu vou fazer um post. Eu vou colocar assim embaixo, bem pequenininho assim, ó. Entendedores entenderão. É verdade. Maravilhoso. Sabedoria, graça e discernimento. Maravilhoso, Coisa linda. lindo, Que coisa mais lindo. linda. Verdade. Quem mais vai trazer sobre inversão de papéis? Então, né? Eu tava só esperando aqui a oportunidade. Como a Rafa trouxe, na vida dela houve uma repetição de comportamento, né? E isso é bom deixar claro que é de forma inconsciente. Porque pelo meu cognitivo eu sempre dizia que eu não teria o mesmo modelo de casamento, Nossa. que eu não teria os mesmos Sensacional. comportamentos, né, que eu Sensacional. presenciei na minha casa. E sem me dar conta, eu estava fazendo exatamente o contrário daquilo que a minha razão apontava, né? Então, assim, a minha mãe, ela é altamente dominante. O meu pai é altamente estável, Uau. né? Então, assim, a minha mãe, ela sempre tomou a frente de tudo dentro de casa. A minha mãe era aquela que trocava o bujão de gás, era aquela que subia na cadeira para poder trocar a Trocar a lâmpada,
né? E vivia repetindo que ela tinha que fazer tudo porque meu pai não fazia nada. Mas não era exatamente sobre isso. Era porque ela não dava o espaço dele. Uau. Ela não deixava que ele cumprisse com o papel dele. E eu, sem me dar conta, fiz isso no meu casamento. Eu me tornei essa pessoa, né? Então, assim, eu subi uma dominância que nem era minha, mas foi o que eu aprendi, eu fui treinada dessa forma. Eu aprendi que ser uma mulher forte era ser uma mulher como minha mãe. Eu aprendi que ser uma mulher, que inclusive eu admiro muito, né? A força que ela tem. Mas eu aprendi que eu precisava ser assim, porque era o modelo que eu tinha dentro de casa, né? E com isso eu feri, machuquei muito, desonrei o meu esposo, porque assumi o papel dele, quando na verdade nem era o que eu queria. Porque na verdade a gente não quer, né? O homem, ele foi criado para proteger a mulher. E nós fomos criadas para sermos protegidas, sim, né? E isso já não existia e eu sofria muito com isso, assim como fazia ele sofrer também, e as consequências eram enormes, né? Dentro da minha casa, com a criação dos meus Desastrosa, né, filhos, amiga? desastrosas. Exatamente, amiga. E assim, graças a Deus, eu também pedi sabedoria a Deus, né? Nesse encontro lindo que eu tive com meu pai, e ele me deu essa sabedoria. Deu tempo, eu voltei para o meu lugar de filha, de esposa, de mãe, sabe? E nada melhor do que a gente estar naquele papel que é nosso. Eu hoje assumo um papel que é meu. Eu quero ser amada, eu quero ser cuidada, eu quero ser acolhida pelo meu marido, eu quero ser respeitada, sabe? Eu quero honrar e respeitar ele. E mudou muito. Quem me acompanha há mais tempo aqui na rede social já me viu levantar algumas bandeiras aqui de autossuficiência, de empoderamento, de feminismo. Não precisa de homem, né? Aquela Não, mulher. não preciso, Uau. mas não. Eu não sou mais independente, eu sou completamente dependente de Deus. Eu fui de feminista a feminina, eu fui de poderosa a virtuosa, e eu estou muito feliz com isso. E tenho certeza que vou colher muitos frutos, mais do que nós já colhemos até agora. Que coisa mais linda, gente. Que mesa é essa, rapaz? É coisa para 12 horas mesmo de podcast. Então vamos lá? Isso. Vamos lá? E vamos aproveitar agora, né, esse momento que nós estamos chegando no final. Não, fala com Ah. calma, não. Fala com calma, eu vou até me ajeitar, Fala com calma. Isso, né? Estamos chegando no nosso final do podcast, mas eu não posso deixar, nós não podemos deixar de agradecer, né? É um programa especial de Natal, né? Por isso que fizemos questão de dar início a esse projeto agora em dezembro, porque é um especial de Natal, mas que vai ter outros programas, né? Vamos trazer vários temas, outros convidados aqui para vocês e aproveitar para dar essa oportunidade para as nossas convidadas, para a Thay e para a Rafa, assim, uma mensagem que vocês queiram deixar para o público que está nos assistindo, dentro do que a gente conversou, entendeu? O que vocês sentirem. O que vier no coração. Que vier no coração, cheio de amor, que cheio vocês de... podem ficar à vontade. Eu pensei até cantar uma musiquinha assim de Natal, mas não sei, né? Não, eu acho que eu vou ensaiar, Tem que O fazer próximo, amiga, no o próximo. Tá bom, vamos lá. Então, sou eu? Vai. Isso. Eu tenho muitas mulheres maravilhosas, fortes, corajosas, empoderadas, sim, né, na minha vida, nas minhas redes sociais, pessoas que me acompanham, que viram esse antes e esse depois. E eu queria deixar uma mensagem especial para elas, né? Eu queria dizer que elas são preciosas, que elas são como as flores, que elas são poderosas e que elas podem e merecem ser muito, muito, muito amadas e felizes. Então, assim, se eu puder dizer algo para vocês, eu digo que existe um lugar que é seu, existe um propósito que Deus preparou unicamente para você e você precisa acessar isso. E para você acessar isso, você precisa estar no seu lugar, você precisa estar muito bem posicionada como filha de Deus que você é, para que você alcance grandes bênçãos que Deus preparou para você. É isso. Ai, gente, coisa linda. Eu tô Coisa lá, linda. por trás da câmera Tá, também. Eu tô aqui só. Eu também. Eu isso aí. recebo. Só recebendo. Vamos lá, Campelo. Pode ficar à Bom, vontade. A mensagem que eu quero passar para vocês que estão aqui comigo e para as que estão nos escutando e futuramente nos vendo, Uau. né? É de que
em se tratando de rede social, hoje parece que é tudo, que o mundo é um mar de rosas, que é tudo muito fácil, que é tudo muito perfeito. E assim, aqui nessa mesa estão 4 mulheres imperfeitas, Sim. Uau. mas que buscam o tempo inteiro uma transformação, né? Não é à toa que aqui está o eu, Rafa e elas juntas, nós transformamos vidas, nós transformamos a nossa para poder ter a condição de transformar de vocês também, né? Então, assim, perseverem, né? A jornada, ela não é fácil, mas só recebe a promessa quem vive o processo. Então, doloroso ou não, respirem e sigam em frente sempre. E pegando a deixa de Thaís, né? Assumindo o seu lugar. Então, Meu Deus, coisa é mais por aí. linda. O que a gente fala agora? Não sei, né? Dá tchau, dança. Não, amigo, eu tenho que cantar. Tu dança. Bora, eu sou canto. péssima. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer uma coisa criativa. Bora, mulher. Agora é com você. Porque o profundo foi naquela mesa lá. Vai, agora tu fecha aí com chave de ouro. Ai, Jesus, peraí. Respira. Então, vamos lá. Então, vamos aproveitar. O recado final é que vocês que estão aí, fiquem com a gente, que é o primeiro de muito mesmo, né? Existe muita vaidade na internet. Nós também somos vaidosas, né? Claro. Nós também temos nossos momentos. Mas esse projeto aqui é um projeto de propósito. Há um propósito comum em nossas vidas. Que nós já entendemos, né? O que vai fazer com que a gente vá para o próximo nível é à medida que eu levo outras pessoas. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma filosofia própria, linda, e trabalhava muito o espírito de servir. E a empresa dizia o seguinte: capacite os seus pares para você poder subir. Então, você só vai para o lugar, próximo degrau, se você preparar alguém para ficar no seu lugar. Então, mesmo eu no ímpeto dominante de gerar resultado, eu precisava cuidar de alguém, eu precisava fazer isso por alguém, né? E de lá para cá, essa chave caiu para mim e tantas outras, né, de mergulho. E é isso que a gente quer. A gente quer levar você para o lugar extraordinário que nós já vimos, né? Há um mundo, há um romper nosso, enquanto comunidade, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto filha amada. Então, fazemos esse convite. Fica com a gente, que tem muita coisa boa por aí. Nos sigam nas redes sociais. Olha o lembrete aqui, ó. Nos sigam nas redes sociais. E, claro, que eu quero chamar você para ser nosso parceiro, né? A RF, por favor, aqui, ó, para não esquecer ninguém, eu quero ser justa. Vamos lá. Mona Lisa Mata, com Plena Lingerie Praia Fitness, Speedhead Coffee, Salão de Beleza e Cafeteria, RF, Cowork, Ake Pizza. Você venha ser a próxima, porque você está se associando a uma comunidade, a um projeto lindo que vai fazer diferença aqui onde a gente está, no Brasil e no mundo. Prepare-se que vão falar muito da gente. E o que é que a gente tem mais por aqui, Rafa? Deixa eu ver aqui, ó. No tchau, né? Um agradecimento a todos e todas, porque muito embora esteja tudo no feminino aqui, é um bate-papo de mulheres, mas homens, vocês são muito bem-vindos. Verdade. Nós não somos ninguém sem vocês, né? Inclusive, nós somos mães, graças aos papais lindos, nossos amores da vida, né? Então, agradecemos a todos que nos acompanham, que vão ver esse episódio. Que as palavras ditas inspirem reflexões, ações e conexões significativas. Lembre-se que o poder está em cada um de nós para transformar o mundo ao nosso redor. E até a próxima jornada juntas. Uau! Juntíssimas. Tá bom? Eu não solto a mão de ninguém. Então é isso, Rafinha. E é isso. Vamos lá, até o próximo episódio. Ai, que Um salve de palmas pra gente?